O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo-o encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Quando nós celebramos a festa da Sagrada Família, naturalmente nós olhamos para a nossa família. E às vezes a gente olhando para a nossa família e olhando para a Sagrada Família de Nazaré, a gente fica um pouco decepcionado com a nossa família. Porque a nossa família não tem uma pessoa divina. A família de Nazaré tinha uma pessoa divina, nossa família não tem nenhuma pessoa divina. Aí a gente fala assim, mas nós temos que ser igual à família de Nazaré. Mas para a família de Nazaré foi fácil, tinha uma pessoa divina. Mas será que esses são pensamentos corretos? Será que realmente nós devemos manter esses pensamentos? É certo que nós não temos, nossa família não é uma família perfeita. Ao menos a minha não é. A minha tem um monte de 3 pontinhos. Como tem na sua também. Como tem na família de todos vocês também. Mas se a gente olha atentamente, vamos olhar atentamente algumas atitudes de Jesus. Sobretudo aqueles que têm filhos adolescentes em casa. Este exemplo de Jesus é muito bom para a gente perceber as atitudes dos nossos filhos adolescentes. Vamos analisar algumas coisas do texto que nós ouvimos do Evangelho. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Primeiro ponto importante. Significa que Jesus foi formado nos costumes religiosos pelos seus pais desde pequenino.
foi formado, foi educado, foi ensinado nos princípios religiosos desde pequenino. Que se eles iam todos os anos, e aí o texto vem, olha a informação que o texto nos dá. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa da Páscoa, como de costume. 12 anos, então faz 12 anos que eles estão indo, eles vão todos os anos, eles vão à festa da Páscoa. Jesus cresceu aprendendo esta lição. Jesus cresceu aprendendo esta lição. Esse é o primeiro ponto. E aqui, né, já comentando a importância da gente ensinar os nossos filhos, desde criança, os valores da religião. Porque se nós não assumimos essa responsabilidade, eu tenho que dizer, outros irão ensinar os nossos filhos e irão colocar no coração e na cabeça deles valores que serão contra o Evangelho. E aí a gente, depois que eles crescerem, a gente não vai poder fazer mais nada. Porque vai estar deformado, vai estar formatado, segundo os princípios do mundo, segundo a cabeça daquelas pessoas que querem os nossos filhos, ou querem tirar de nós os nossos filhos, ou querem dizer que a responsabilidade dos nossos filhos não é nossa, pertence a outro, pertence... Então, gente, é preciso a gente inculcar na cabeça das crianças os valores. E os valores do Evangelho, os valores religiosos, os valores da religião. Vamos olhar um pouquinho mais sobre algumas coisas a mais aqui. Depois, quando eles fizeram o que tinham que fazer, voltam para casa. Jesus, porém, ficou em Jerusalém. Mas os pais não perceberam. Eles caminharam um dia. Depois de um dia, notaram que o menino não estava junto. Quantos quilômetros dá para caminhar num dia? Bastante, né? Caminhou um dia, provavelmente já estava chegando de volta em casa. Aí eles perceberam que o menino não estava lá. Aí voltaram, procuraram entre os parentes e conhecidos e não encontraram. Voltaram então para Jerusalém à procura do menino. Antes de voltar, há um outro detalhe, um ensinamento para os casais, para os pais e mães. Uma coisa que eu notei, observando esse texto. Já pensaram se José começasse a discutir com Maria? Ou então Maria discutir com José e dissesse assim, José, cadê o menino? Aí José respondesse, eu lá era obrigação minha cuidar do menino? Eu tinha que estar cuidando desse menino? Ele não é obrigação sua, não é seu filho? Não é obrigação da mãe de cuidar do menino? Mas é menino, ele é obrigação do pai de cuidar. Onde já se viu? Então vocês imaginem se José e Maria começam a brigar desse jeito, procurar naquele meio, a culpa é sua, a culpa é sua. Ah, é sua culpa, é você que não cuidou, é você que não tratou. Ele foi educado feito o pai, parecido com o pai. Ou é parecido com a mãe. Como muitas vezes acontecem, aqui não, nessa igreja, nem na cidade de Porto Feliz, mas acontece por aí, que os pais não se acertam na educação dos filhos. Os pais não se encontram na educação dos filhos. A mãe diz uma coisa, o pai diz outra, cada um vai para um lado e o filho cresce daquele jeito. Não é? Repito, aqui em Porto Feliz essas coisas não acontecem, mas acontecem por aí afora, nesse mundão de meu Deus. Então, se queremos que os nossos filhos sejam amanhã adultos equilibrados,
nós precisamos entrar em consenso na educação dos filhos. Se o pai diz não, a mãe diz sim, ou se a mãe diz sim e o pai diz não, você não vai nunca assumir a responsabilidade dos filhos. Daí sabem o que os filhos vão fazer? Espero que os filhos que estejam aqui na igreja não façam isso que o padre vai dizer. Porque daí eles começam a perceber que quem decide, que quem dá a última palavra é a mãe. Aí eles começam. No começo, eles perguntam para o pai e para a mãe. Pai, pode fazer tal coisa? O pai diz, pergunta para sua mãe. Mãe, pode fazer tal coisa? A mãe diz, pode. Depois vai passando o tempo. Pai, pode fazer tal coisa? Pergunta para sua mãe. Aí vai para a mãe. Mãe, pode fazer tal coisa? Pergunta para o seu pai. Aí fica naquela vai e volta, né? Um não diz nada, nem sim, nem não. Aí com o passar do tempo, a criançada aprende. Que é assim que funciona lá em casa. Então, o que a criançada faz? A criançada vai para o pai, porque sabe que quem decide por último é a mãe. A criançada vai para o pai e diz assim, pai, pode fazer tal coisa? A mãe já deixou. Nem falou com a mãe, mas já falou. A mãe já deixou. Aí quando fala que a mãe já deixou, o pai já sabe que quem manda lá em casa é a mãe mesmo. A mãe fala e não tem conversa. Aí então pode ir. Se a mãe deixou, pode ir. Mas ele não consultou a mãe antes para saber se a mãe deixava ou não. Não é assim? E por que isso acontece? Porque os pais não combinaram, os pais não conversaram, os pais não entraram num entendimento sobre o que deveria dizer. E aí os filhos, percebendo isso, se aproveitaram, e se aproveitam mesmo, e põem o pai e a mãe no bolso, e o pai e a mãe têm que obedecer aquilo que os filhos estão dizendo, e não tem conversa. Com José e Maria não era assim. Eles entraram num acordo, eles combinaram tudo, eles fizeram tudo junto. Vamos continuar lendo o texto. Então voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Ele estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Imagine o desespero do pai e da mãe. E agora, o que nós vamos falar para Deus? Nós não fomos capazes de cuidar do Filho de Deus. Nós descuidamos, o Filho de Deus se perdeu. Como é que vai ser isso? E com esta preocupação, eles voltam para Jerusalém. E encontram o menino. Ao vendo seus pais, ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, meu filho, por que agiste assim conosco? Eu acho incrível esta pergunta da Virgem Maria para Jesus. Meu filho, por que agiste assim conosco? Ela não disse que a culpa era de José. Ela não disse que a culpa era de um dos dois. Mas conosco, por que fizestes isso conosco? E a frase completa, olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Se Deus o livre e guarda acontecesse com você e você perdesse o seu filho por 3 dias, como você estaria? Você pai, você mãe. Por 3 dias, perdeu o filho, foi passear, sei lá, num lugar distante, perdeu o filho por 3 dias. E por 3 dias você não sabe notícia do seu filho. Como você ficaria? Já estaria colocando a polícia e todo mundo atrás. Já tinha ido na delegacia, no médico, nos hospitais, estava já desesperada. Desesperada, imagina, sumiu. O menino desapareceu. Imagine o coração de Maria e o coração de José. O menino que desapareceu é filho de Deus. Eles não cuidaram do filho de Deus. Cuidaram, não cuidaram entre aspas. E aí, quando eles encontram o menino, parece mal educado, né? Quando ele dirige a palavra para José e Maria, ele responde assim: por que me procuráveis?
Se o seu filho responde assim, desse jeito para você, depois de 3 dias que ele sumiu, ele ia ver sapato voar naquela hora. Olhava para cima, olha o sapato voando. Tum. Por que me procuráveis? Ora as bolas, por que me procuráveis? E aí Jesus emenda a frase, que eu acho ainda mais sensacional. Não sabias que eu devo estar na casa de meu pai? A gente ia dizer, seu moleque levado. O que é isso, rapaz? Onde já se viu? E a atitude de Maria é sensacional, porque ela escuta isso, ela entende, só ela entendeu, só José entendeu o que ele estava falando, porque ela já conhecia o projeto de Deus, ela e José entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. Jesus desceu então com os seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Você parou para pensar que este era obediente? É Deus obedecendo ao ser humano? É Deus obedecendo ao ser humano. E a gente fica com certas, desculpem a palavra, a gente fica com frescura para obedecer. Frescura. E o Filho de Deus era obediente a José e a Maria. Ele cresceu. Deste tempo em diante, ninguém vê mais falar, os evangelhos não narram mais o que aconteceu com Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus viveu, como ele viveu. De 12 anos para cima, a gente não vê mais os evangelhos falar. Os evangelhos voltam a falar de Jesus, Jesus já com 30 e poucos anos, quando ele iniciou a vida pública. Mas certamente, aprendendo a ser gente, convivendo com José e Maria, convivendo na realidade humana, né, e manifestando a graça de Deus. E aí, como um desdobramento disso, hoje o que nós percebemos? Então, aqui, concluindo esse comentário, nos deixa claro o Evangelho que Jesus era obediente, o que significa dizer que José e Maria tinham autoridade sobre Jesus. E o que me assusta é que os filhos, grande parte dos filhos do nosso tempo, na nossa geração, no mundo em que nós vivemos, grande parte dos filhos não obedecem mais os pais. Os pais, na sua grande maioria, num contexto ampliado, já não têm mais autoridade sobre os filhos. Os filhos mandam e desmandam, fazem o que quer do pai e da mãe, dobra o pai e a mãe e põe no bolso. E infelizmente isso vai acrescentando, vai aumentando. E começa muito cedo. Desculpe, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando a criança começa a crescer e descobre que não come alguma coisa, sobretudo algum tipo de mistura, a mãe faz 2, 3 tipos de mistura. Ah, porque fulano não come isso, ciclano não come isso, beltrano não come aquilo. Aí faz 3 tipos de mistura. Porque a criança não come certo tipo de comida. E eu fico pensando, quando era lá em casa era assim, lá em casa não tinha muita mistura não, e o que tinha mistura era mistura para comer uma vez só. Ou come ou fica sem. E aí hoje em dia, porque as crianças não comem certo tipo de comida, o que a mãe faz? A mãe pergunta para a criança, o que você quer comer hoje?
Aí se você pergunta para a criança o que ela quer comer, evidentemente que ela vai comer só o que quiser, né? No nosso tempo, comia o que tinha. Se não come o que tem, fica sem. Isso para dizer só uma coisa. Dentre 1 milhão de coisas, de um caminhão de coisas que a gente observa. Que hoje as crianças não querem mais observar. Então, é preciso... Eu estava aqui pensando em falar outras coisas, mas vou parar por aqui. É preciso a gente pensar seriamente sobre isso, gente. Sabe essas crianças que hoje decidem o que vai comer e come só o que quer? Deus o livre guarde que isso não aconteça. Mas quando elas ficarem adultas, correm um grande risco de colocar os pais delas no asilo. Corre um grande risco de colocar os pais no asilo. Porque, infelizmente, os pais já não conseguem mais exercer a autoridade sobre os filhos. Mas isso não é só culpa dos pais. Isso é parte de uma situação ampliada. É parte de uma situação ampliada. Hoje, nós estamos vivendo um momento em que, se a gente educar os nossos filhos para a religião, vão dizer que a gente está tirando a liberdade dos nossos filhos. Que os nossos filhos têm o direito de escolher o que eles querem. E em nome disso tem uma frase que a molecada hoje estão repetindo, os jovens sobretudo estão repetindo, que eu tenho um verdadeiro pavor dessa frase. Quando eu escuto, chega a tremer dentro de mim. Me dá vontade de pegar a cabeça da pessoa que está falando e esfregar na parede. Mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou ser preso, vão me condenar, Não posso. Então eu aguento quieto, fico, engulo seco e não falo nada, mas sumo de perto também. Que é aquela frase que os jovens estão repetindo: eu não sou obrigado a nada. Os jovens repetem porque ouviram. Ou pior, que também os adultos estão repetindo: eu não sou obrigado a nada. Este não sou obrigado a nada é caracterizado como uma desobediência total. Não quer saber de obedecer a Deus, não quer saber de obedecer aos pais, não quer saber de obedecer os mais velhos, não quer saber de obedecer os adultos, que fazem do jeito que querem. Sabem, esse costume que está crescendo cada vez mais, das crianças chamarem os adultos de você, como se os adultos fossem da mesma altura, como se os adultos fossem iguais. Você. Os adultos não são iguais às crianças, e as crianças não são iguais aos adultos. O certo deveria ser chamado de senhor e senhora. Mas tem alguns adultos que nos desautorizam, que estragam essa educação. Por quê? Porque a gente diz para alguns adultos, cumprimentando respeitosamente os adultos de senhor ou senhora, responde para a gente assim: o Senhor está no céu. Não sou senhor, o Senhor está no céu. E se responde para a gente assim, aí se coloca a criança na liberdade da criança responder do jeito que ela quiser e tratar do jeito que ela quiser. Parece que quando se chama de senhor e senhora, aumenta 150 anos na pessoa. E não é pela idade, é pelo respeito. É pela educação. Porque é mais velho do que eu, é mais velho do que a gente aprendeu a chamar de senhor. Não sei se vocês, aqui nessa igreja, aprenderam assim, mas lá em casa as pessoas mais velhas do que a gente chamavam de senhor. E se não chamasse de senhor, o couro comia. E o couro era couro de verdade, porque era reio. Sabe aqueles reios com couro trançado, com uma tala na ponta? Né, que buscava de longe, assim, ó, puxava.
Se não chamasse de Senhor, o couro comia. E hoje a gente vê a criançada, os jovens chamando pai e mãe de você, chamando pessoas de mais idade de você, tranquilamente. Se colocando na mesma altura, se colocando na mesma posição. E a gente olha para isso e parece que é normal. Parece que é normal. Então, é preciso que a gente reflita. É preciso que a gente reflita. Porque eu fico me perguntando. Sabe essas crianças hoje de braço, essas crianças de colo? Não sei se tem aqui na igreja hoje, não vi. De colo não, mas tem bastante criança, né? Todas as idades crescendo. Como que essas crianças serão quando tiverem a nossa idade? Como que essas crianças serão quando elas tiverem de cabelo branco? Ou sem cabelo, né? Como estarão essas crianças? Graças a Deus que o futuro a Deus pertence, né? Que a gente não tem condições de prever. Aliás, mas se a gente olhar o que está acontecendo em nossa volta, é muito fácil a gente perceber como que vai ser o futuro. Não vai ser muito difícil a gente observar como que vai ser o futuro. E se a gente não cuidar disso, se a gente não cuidar da educação e recuperarmos a autoridade de pais como José e Maria exerceu sobre Jesus, vão educar os nossos filhos e vão educar os nossos filhos do jeito que nós não queremos e nós não iremos poder falar nada porque nós não assumimos a responsabilidade. Aí vão voltar para o padre para dizer assim, padre, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Aí não vou bater de vocês com cinta, não. Daí eu vou dizer para você na sua frente, assim, e agora, o que eu faço com você? Se você não sabe o que fazer com o seu filho, o que eu faço com você? Eu sei que falando assim parece que assusta a gente, né? Aí vai cair naquele outro erro. Então, por isso não quero ter mais filho nenhum, porque filho dá muito trabalho. Não é isso também, pelo amor de Deus, né? É difícil sim, sabemos que é difícil. E é porque é difícil que nós precisamos assumir a nossa missão. Assumir a nossa missão. Como José e Maria assumiram a missão deles, de pai e mãe. Assumir a responsabilidade e recuperar a autoridade. Para que tudo possa se transformar e a gente possa caminhar juntos no segmento de Jesus. Porque senão vai passar, né, alguns anos, nós não teremos peça de reposição para colocar no lugar das pessoas que hoje fazem os trabalhos na igreja. Porque estamos vivendo em situações difíceis. Cada dia mais aumenta as dificuldades de assumirmos responsabilidades. Então, quando falta a autoridade do pai e da mãe, a gente forma pessoas molengas, pessoas fraquinhas, pessoas que não vão conseguir enfrentar as dificuldades da vida. Na primeira dificuldade vão abrir o bico, não vão aguentar. Por que será que tem aumentado muito nas escolas o número de jovens e adolescentes se automutilando? Se cortando? Por que será que isso tem aumentado? Só vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver a quantidade de jovens e adolescentes nas escolas se cortando. Parece, vez ou outra, aparece na casa com o punho tudo riscado, tudo cortado, tudo machucado.
Por que será? Isso é um sinal que nós precisamos saber observar. Então, que essas coisas, não quero assustar ninguém com isso, não. Não é esse o papel. Mas despertar a gente para uma reflexão séria. Uma reflexão séria que nos leve a pensar que lugar Deus está ocupando de verdade na nossa vida. E que como nós estamos transmitindo esses valores, essas realidades de Deus para as futuras gerações. Como nós estamos educando as futuras gerações. O que nós deixaremos para as futuras gerações? O que nós deixaremos para as futuras gerações? Que a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, a gente descubra a nossa missão. Nós temos uma missão, nós temos um papel importante. Importante. E para a gente fazer da nossa família uma Sagrada Família, segundo a família de Nazaré, a gente precisa ter coragem de levar Deus para a nossa casa. Se a gente não tiver coragem de levar Deus para a nossa casa, tudo isso que o padre está falando não passa de palavras e não tem significado nenhum. Ou ainda vão dizer assim, o padre deve ter tomado gasolina no café da manhã, ou coisa parecida, ou deve ter comido algum chocotone estragado, e aí começou a soltar essas coisas aí. Ou então você deve estar falando, pai, deve ter caído da cama, batido a cabeça. E aí ficou falando essas coisas. Bom, enfim, o resultado disso, você vai depois observar. Você vai depois observar. Mas não tenha medo, você pai, você mãe, não tenha medo de assumir a responsabilidade e a autoridade sobre os seus filhos, viu? Repito e termino. Não seja amiguinho, não seja amiguinha dos seus filhos, não, viu? Seja pai, seja mãe. Amiguinhos, eles vão encontrar. E quando a situação apertar, os amiguinhos dos seus filhos vão todos fugir. E é você, pai, é você, mãe, que vai ter que segurar o rojão. Então, não seja amiguinho, não seja amiguinha dos seus filhos, seja pai, seja mãe, como Jesus, como José e Maria foram para Jesus. Louvado